Epa! Reizado Gaiato do Andaime Teatro. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O Andaime saúda essa casa e traz a sua alegria. O fogo do rabo gaiato vai começar a estripulia. O fogo do rabo gaiato vai começar a estripulia. O fogo do rabo gaiato vai começar a estripulia. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Meu nome é Raíssa, sou atriz e a mais jovem integrante do grupo Andaime de Teatro de Piracicaba, um grupo com 35 anos de história. Eu me interessei por essa história e procurei algumas pessoas para contar um pouco mais sobre a trajetória do grupo. Oi, gente, conta aí como que começou o grupo. Silêncio. Olha a foto ali, daquela foto aí. Essa foi aqui, ó, do primeiro espetáculo. Ione Peterman e o Fernando Kuder. Antes do Fernando Kuder foi o Romualdo que começou a foi o Romualdo mesmo. Né? Foi o Romualdo. Aí depois, na apresentação, a gente... Mas é legal, sabe o que é? É legal falar com o diretor, o Benão de Oliveira. Benão que fez esses... Benão sabe mais do que a gente porque ele foi o diretor, né? Ele é de Sorocaba. Como que foi esse encontro com o Chapéu e com o Jerônimo? E por que você topou fazer esse espetáculo, dirigir esse espetáculo? Porque foi gozado. Piracicaba, quando eu cheguei, salvo melhor juízo, tinha uns 3 grupos de teatro. Tinha o Fernando Kilder, que hoje é comediante aí, e tentando montar um grupo de teatro, e ele me convidou. Chegando em Piracicaba, ali na Unimep, tinha uma efervescência, um bar, uma efervescência. E foi por ali que eu conheci o Chapéu, né? Um magro e tal, e falando de teatro, fazendo teatro. Eu, que legal esse cara. E eu gostei muito de Chapéu, porque o Chapéu é um cara simpaticíssimo até hoje, né? Uma figuraça. E ele me falou, e aí o Chapéu me convidou. Eu falei, imagina. Eu lembro que o meu grupo ficou meio assim, mas você vai dirigir isso? Eu falei, claro que eu vou, imagina. Porque na época era uma coisa assim, vamos democratizar esse negócio. Daí, e uma coisa assim, quanto mais grupos, melhor de teatro, né? E o grupo do Chapéu estava vindo com uma força danada. Eles, claro, o Andaime, quando começou, ele tinha aquela coisa, ao meu ver, né? Vendo vocês dois, era um grupo que tinha clareza que ia ter uma trajetória. Interessante isso, né? Lá atrás, o grupo se colocava como um grupo que ia seguir carreira. Depois eu vejo, embora daí, muitos anos se passaram, eu vi na mídia toda a caminhada do Andaime e falei, nossa, o grupo cresceu, esse grupo andou. E eu acho que eu fui um dos primeiros diretores ali, né? Trazer toda a estrutura de marcação de cena, toda a concepção estética do palco, aquela coisa toda. Era um texto que eu trouxe do Paraná, tem que fazer uma adaptação para cá, né? Porque esse texto falava da história da minha cidade, né? Que era Paranavaí. Um escritor lá, ele escreveu vários espetáculos, que nem assim, aqui como nós falamos do regionalismo, tinha um escritor que ele fazia vários livros e ao mesmo tempo ele escrevia texto de teatro contando a história da cidade, né? Nós trouxemos para cá, fizemos uma adaptação. Lá era assim, o Diabo e o Homem na Fazenda Brasileira. Nós tiramos a palavra fazenda, ficou o Diabo e o Homem a brasileira. Por que tiraram? Porque daí não era fazenda, né? Não, era abertura política, era recém saído da ditadura. Daí você falar, era um texto que falava da reforma agrária, né? Daí a gente estava arriscado a ser censurado, nem poder montar a peça. Dizer que o teatro teve um período que no interior
principalmente no estado de São Paulo, nas cidades médias, as cidades que tinham um perfil comercial ou industrial, ele tinha uma importância societária, coisa que hoje se perdeu um pouco, né? O teatro hoje ele está mais profissionalizado, né, de uma certa forma, e ele disputa hoje o entretenimento da cidade, né? As agendas de entretenimento. E havia também, naquela época, os festivais estadual de teatro, onde as cidades disputavam, né? Eu lembro que tinha a Cotaesp, Confederação Estadual de Teatro Amador, e elas faziam um festival e as cidades disputavam para ver, enfim, quem que era melhor e tudo mais. Mas o grande plantel de vários atores que fazem carreira hoje no Eixo Sul vinha dessa carpintaria dos festivais de teatro amador. É aí que surgiu. Eu podia estar aqui elencando vários atores, nem vou fazer isso, porque eu não lembro mais. Mas era muito interessante isso, porque havia uma angústia estética, de criação, de busca muito grande. Haja vista que no interior, como você não tinha um interesse fiscal, econômico muito grande, não que não houvesse, a liberdade de criação era muito grande. Aí, quando eu fui para São Paulo, eu ouso dizer que eu vi muita coisa lá, e eu ouso dizer que tinha coisas nossas que eram infinitamente mais vanguardistas, infinitamente mais ousadas, infinitamente, assim. Se tivesse filmado aquele período, teriam coisas tão extravagantes que hoje nós olharíamos para aquilo. Puta que pariu, velho, que loucura, né? O descompromisso era muito grande e a investigação teatral era muito grande. E quando eu conheci o Chapéu e conheci o Jerônimo, que eles falavam o herói do sertão, quando eu conheci esses caboclos estavam fazendo um teatro de qualidade. E estavam pesquisando pra caramba. Foi onde eu conheci, aí veio o Diabo do Homem. Eu estava chegando na cidade, eu estava dirigindo tudo que vinha pela frente também. Como você vê o Grupo Andaime hoje, assim? Você que foi o primeiro diretor aí da peça do Andaime em 86, e como você vê o Andaime com esses 35 anos aí? O Andaime foi a coisa mais surpreendente das histórias desses grupos de teatro da minha geração, né? Simplesmente isso. O grupo cresceu, soube da maturidade do grupo, ganhar prêmios e tudo mais. Foi, rapaz, não é que aquela molecada enfiou o pé na jaca mesmo. E o velho e bom Andaime está lá, comemorando, pondo um espetáculo em cena, viajando. Poxa vida, que bonito, parabéns. O legal do Santo Milagroso é que tinha uma bandinha no final, entrava um bando de gente nessa bandinha. O Santo Milagroso era uma disputa, né? Aliás, o Santo Milagroso é do Lauro César Muniz, que é um autor que na época escrevia novelas e coisa e tal, da Globo, inclusive, né? Era uma disputa no interior pelo poder mesmo, mas entre as igrejas, a igreja evangélica e a igreja católica. Uma cidade pequena. Uma cidade pequena. Disputando fiéis. Né? Disputando fiéis e o apoio do coronel, né? E quem foi que dirigiu essa peça? Essa daqui foi dirigida por incrível que pareça, um espetáculo sobre os costumes brasileiros. Foi um japonês. Carlos Tamito Oda. E é fácil de falar com ele, assim? Vocês têm o contato também? Eu tenho contato com ele, mas o problema é que ele está no Japão. Ah, mas... Então você vai ter que ficar ou acordada ou pegar ele acordado. Né? Mas é uma pessoa interessante de se falar, porque ele também faz parte desse começo, né, da nossa história. A primeira pergunta que eu queria fazer, Tamito, é por que você aceitou dirigir esse espetáculo com o Andaime, que era um grupo que estava começando? Por que você aceitou o convite?
Na verdade, o espetáculo ele foi a consequência de um curso para o qual eu tinha sido convidado a dar lá na Unimep. Né? Na época estava o maestro Cantoni e quem cuidava dessa parte de teatro era o Chapéu. Como resultado do curso, saiu o espetáculo. E como que foi a escolha do texto? Vocês decidiram isso em conjunto? Você lembra se teve alguém que sugeriu e todo mundo topou? Que, na verdade, era um espetáculo que, à época, eu já tinha interesse de montar, né? Por toda a temática do espetáculo, pela época, pelo momento, né, que o país estava vivendo. E como que você enxerga o Grupo Andaime hoje, assim, depois desses 35 anos? O que eu posso dizer para você é que as pessoas que estavam à época eram pessoas muito comprometidas, né? Pessoas muito sinceras, e isso se prova após esse período, né, de 35 anos. Quer dizer, quando você falou, até levei um susto, porque eu tive aí em 89, então né, não faz 35 anos, não. Então, beleza. Para ser bem sincero, num país como o Brasil, onde a gente não consegue projetar uma semana sem que haja alguma novidade, eu acho que é sui generis, você tem que dar parabéns, você tem que parabenizar muito esse pessoal, principalmente por causa da realidade no Brasil. Então, tudo isso que está sendo discutido hoje, essa realidade do Brasil, artística, política, social, na verdade, tudo isso era o Brasil de 35 anos atrás, né? Então, quando você monta um espetáculo que seja, né, com uma temática parecida, digamos assim, com o Santo Milagroso, que foi a peça que a gente montou, e você transferir o Brasil de hoje, como o Brasil não mudou, não evoluiu, né? Então, na verdade, não tem muita coisa nova para se acrescentar. A única coisa nova a se acrescentar, e que é uma coisa boa, é a perseverança, a força de vontade, o espírito guerreiro dessas pessoas que hoje estão aí, que completaram esse percurso, esse caminho, né? É a valorização da pessoa, né? Porque, na verdade, a arte, o esporte, ele não te leva para nenhum lugar. Você é que leva, né? Tudo depende de você, da sua vontade, da sua força de vontade, da sua alegria em transformar esse saber, esse gostar, numa coisa que vá beneficiar alguém, né? Isso eu acho que é o mais importante. Foi o Carlos ABC com As Desgraças Ah, da Criança. a gente não ganhava nada. Ganhava a Alice, ganhava prêmio de atriz e a gente ganhava cenário e figurino. Não, no começo a gente só ganhava cenário e figurino. A gente fala, nossa, esse espetáculo não tem ator, só tem cenário e figurino. Não, na verdade, eu queria que você falasse como você chegou até o grupo, na verdade. Primeira coisa, assim. Tá bom. Então, eu vou tirar a máscara, né, que já estou vacinado com as 2 vacinas, né, para ficar mais à vontade, já que existe essa distância e tal, então acho que sem problema, né. Então, acontece o seguinte, na época, em 90, eu trabalhava na Ação Cultural. E eu lembro que o Grego estava dirigindo As Desgraças de uma Criança, né, com o Grupo Andaime. E eu não sei que problema que deu, não sei se o Grego não pôde mais dirigir e tal, né. Aí o Chapéu me convidou, falou se eu gostaria de continuar o trabalho do Grego, né. E eu lembro que na época eu falei que sim, que eu toparia, mas que eu gostaria que voltasse a Estaca Zero, né? Ah, entendi. Pegar o trabalho do começo. Isso, porque eu queria que tivesse a minha cara, né? A cara assim que eu daria pro espetáculo, como eu imaginaria, tá? Então, assim, eu lembro que inclusive que eu propus uma pesquisa, né, em termos
da farsa, né? Para a gente saber o que era a farsa, né? Sobre o Martins Pena, sobre a linguagem da comédia de costumes na época e tal. Então eu lembro que eu topei e aí eu comecei a fazer esse trabalho com o grupo e eu gostei muito assim da gana que o grupo tinha de fazer pesquisa, de descobrir coisas, sabe? Eu lembro que foi feito esse trabalho, né? Eu tinha pedido o trabalho de pesquisa sobre a farsa, né? E assim, o resultado dessa pesquisa foi muito bacana, sabe? E eu fiquei muito animado com aquilo, né? E isso apareceu no espetáculo, né? Assim, aí a Desgraça fez uma carreira super legal, né? Além desse espírito, né? De querer saber mais e tal, tinha essa coisa da qualidade de interpretação dos atores, né? Então, assim, foi um trabalho que me deixou muito feliz, né? Na realidade. E depois veio o Pequenino Grão de Areia também, do Carlos ABC. Né? É, direção do Carlos ABC. Nossa, ficou muito massa, parece um grão de areia. Eles eram gigantes e às vezes meio complicadinha pra gente colocar, né? Mas era muito bonito também. Eu lembro de um festival que a gente foi em Penápolis, tinha 14 prêmios, nós ganhamos 12 prêmios com esse espetáculo. Nossa! Outro espetáculo, outro lugar que a gente apresentou ele, que foi emocionante pra caramba, foi em Jundiaí. Jundiaí. Que teve um dos diretores que ele chorou pra caramba, porque ele falou que a peça fez ele voltar ao tempo e se lembrar da mãe dele. O único infantil do grupo. A gente ficava muito curioso, porque tem um momento da peça que ele fala assim, o que é a natureza? Aí o Grão fala, a natureza é. Aí a gente fala, mas é o quê? A natureza é. Aí ficamos curiosos, o Chapéu, quando foi para Recife, encontrou com o João Falcão, aí fez a deliciosa pergunta, João Falcão, no texto tem um momento que fala que a natureza é o quê? Aí o João Falcão olhou e falou, a natureza é? E eu já trabalhava com teatro infantil, né? Ah, é, verdade. E aí o grupo, né, o grupo quis experimentar fazer um teatro infantil, fazer algum espetáculo infantil. Aí eu não lembro se foi o Chapéu que trouxe o texto. Do Pequenino Grão? É. O Jerônimo. O Jerônimo, verdade. Foi o Jerônimo que trouxe o texto do Grão. E eu já conhecia a Marcha Rancho, né? O Pequenino Grão de Areia. A música que eu já amava essa música e tal, né? E, nossa, eu li o texto e eu falei, gente, que coisa poética, que coisa... Eu amo esse texto. Nossa, era maravilhoso. Eu fiquei completamente apaixonado pelo texto. Falei, não, vamos fazer, né? E assim, foi bacana, né? Que os personagens são grãos de areia, né? Então eu fiquei pensando, né? Como fazer aquilo, né? Como... Eu queria descaracterizar um pouquinho essa forma humana, sabe? Dos atores, né? Para trazer pro grão de areia, né? Que a gente não sabe direito como que é o grão de areia, que ele é irregular e tal, né? Aí eu pensei no figurino, né? Que era todo em espuma, né? E ele dava uma forma diferente, assim, para os atores, né? Ele dava uma dimensão diferente, né? Então, assim... E a gente trabalhou, assim, com isso, né? E o cenário também era interessante, né? Que eu pensei, assim, numa coisa que fosse montando como um quebra-cabeça. Então, eram caixas, né? Que elas iam... de acordo com as cenas, elas iam se modificando, né? Modificava de lugar, de lado, né? Então aparecia um desenho, aparecia outro. Cada hora era uma coisa. Toda a cenografia do espetáculo foi feita com essas caixas, né? Que serviam de quebra-cabeça, né? E que ambientavam essas cenas aí. Então era muito bacana também. Nossa, eu nem lembrava, tem tantos elogios, sabe? Tanta gente que me mandou carta, sabe? Escrevendo assim, sabe, falando do grão, sabe, do que sentiram, da emoção, sabe? Ela tinha uma sonoridade interessante, né, Chapéu? Ela tinha uma coisa de sons, que a gente começava assim com sons sutis, sabe, de apitos e tal, porque o próprio elenco também fazia a sonoplastia. Então, assim, ela tinha essa busca, né, essa pesquisa do som, que era uma coisa
bastante interessante também. Então é um espetáculo simples, né? Não é uma superprodução, mas é uma produção muito bem pensada, assim, em termos de figurino, cenário, tudo encaixava muito bem ali, sabe? Depois do Grão... Lugar de Peixe-Para. Lugar de Peixe-Para, também do Carlos ABC, né? Direção. É a direção dele. Aí, Lugar de Peixe-Para, começa a verdadeira história do grupo, a virada, né? Uma virada muito interessante do grupo que passa a contar a sua própria história, né? E sim, o interessante é que nessa pesquisa aqui, dessa pesquisa, originou-se mais 2 espetáculos. Quais? É mesmo. Foi o Comovento e o Nonoberto. Né? Mas a partir dessa, foi uma pesquisa tão intensa que sobrou material para a gente pesquisar um pouquinho mais e saíram mais 2 peças. Nossa. Em Peixe-Para a gente circulou muito. Nossa, viajou vários estados, um monte de cidades. Exterior. Festivais, acho que ganhamos 12 festivais com o espetáculo. E daí o grupo... Foi pra daí fez um monte de contato e ganhou melhor espetáculo, ganhou de melhor ator, melhor atriz, iluminação, não num só, né? Mas cada festival. Melhor cenário, melhor trilha, tudo. Aí, porque assim, normalmente os festivais tinha prêmio tinha 3 indicações, né? 3 indicações e ganhava um. A gente teve alguns festivais que as 3 indicações eram do elenco, né? Tanto do Peixe quanto do Nonoberto Nonemoro. E teve ocasiões que não ganhou uma atriz, ganhou o elenco inteiro. O prêmio foi pro elenco. Nos festivais tinha o prêmio da crítica, né? Do júri, né? Da crítica, e o prêmio do júri popular, que era das pessoas que votavam. Normalmente ganhava um da crítica e ganhava o júri popular, ganhava um grupo da cidade, ganhava um grupo que era mais conhecido, porque as pessoas votavam, era o grupo da cidade, normalmente. A gente conseguia ganhar o da crítica e do júri popular. Mesmo com o grupo da cidade. Algumas vezes aconteceu isso também. Um dos fatos importantes foi a estreia do espetáculo, né? Porque quando nós estávamos fazendo, a gente estava fazendo um puta de um drama. Mas era um drama que a gente sabe muito legal. Aí fomos para a apresentação, estreia no Sesc. A gente começa a apresentar e o povo começa a rir. E eu lembro que a gente ia para a coxia e falei, mas do que eles estão rindo? Não sei, você acha que está rolando legal? Mas não é comédia. Né? E a gente voltava para a cena e as pessoas riam. Acabou assim, tinha gente chorando, sabe? Foi... Me arrepia até hoje de lembrar dessas histórias do Peixe. E como que foi a pesquisa para fazer o... Vocês conversaram com quem, assim, na cidade? Aqui, ó. A pesquisa aqui, ó. Festa do Divino, pessoal da Congada. Esse daqui é o irmão do Nho Serra. Aqui, ó. Dá para reconhecer algumas pessoas até nessa pesquisa aqui. Aqui era no processo de pesquisa. Atores do grupo, ó. Participando da festa, a Alice e o Péricles. Da festa do Divino, então, né? Meio da pesquisa. O interessante dessas pesquisas é que a gente não pesquisou só aqui, a gente fez daqui até Tietê. Né? Muitas vezes o pessoal foi participar de pouso, aprender a cortar cana, entendeu? Foi um processo muito interessante. E depois, em 96, teve o Lugar de Peixe-Para, que é o grande espetáculo do andaime, assim. Teve o Peixe, que, aliás, assim, essa coisa da pesquisa toda foi o que me animou a querer fazer o Peixe com o andaime, sabe? Porque, assim, eu lembro que o grupo queria fazer um teatro de absurdo, né? Alguma coisa de teatro de absurdo. A proposta era essa. Mas eu, assim, desde muitos anos que eu tinha vontade de fazer alguma coisa que fosse essa coisa da cultura caipira, de Piracicaba e tal. E quando passei por esse tempo com o andaime, né, no Grão e nas Desgraças, eu falei, esse é o grupo que vai fazer a pesquisa que vai resultar esse trabalho, que é o Peixe, né? Então, assim, aí foi um desafio, né?
Aí eu lançava cada coisa assim que eu lembro assim que a Alice Scomparini, ela ficava doida, né? Porque eu falava, quanto mais ela trazia coisa, mais eu pedia, sabe? Então eu exigia muito do elenco nessa coisa da pesquisa. Mas, olha, hoje eu tenho um orgulho tão grande do Peixe, que você não faz ideia, sabe? É assim, é um grande marco assim na minha carreira como artista, sabe? O Peixe realmente, assim, muito orgulho mesmo, sabe? Pra cidade, pra todo mundo. Tudo que representou, né, o Peixe, né, ao longo de todo esse tempo, é incrível. O Peixe foi super visto por um monte de gente, né? Não só em Piracicaba, como no Brasil inteiro. Ver o que deu, né? Nós fomos até para a Itália com o espetáculo, né? E assim, nós fizemos Santa Catarina, enfim, fizemos Rio, Paraná, Minas. E onde foi, o espetáculo foi super bem aceito. E uma linguagem, nossa, regional. Né? Nossa. Levou Piracicaba pro mundo. Porque ele, ao mesmo tempo que ele é um espetáculo assim, com linguagem caipira e tal, ele é requintado, ele é refinado em termos de concepção, sabe? É quase que se fosse cantado, seria uma ópera, né? Claro, mas assim, ele tem muito do cantar durante o espetáculo, né? Então, às vezes, ele chega a lembrar, assim, a estrutura de uma ópera, assim, sabe? De um grande espetáculo mesmo. E o texto, quem fez? Então, o texto, eu fiz o roteiro, né? Das cenas e tal, e aí eu improvisava com o grupo, ia improvisando essa cena com o grupo. Aí o grupo ia improvisando e a Alice normalmente ia escrevendo, né? Escrevia loucamente. Aí teve, por exemplo, coisa que trouxeram escrito, que o Jerônimo trouxe, por exemplo, uma poesia que ele escreveu. Quando eu era criança, o meu pai chegou em casa com uma coleção Antologia do Folclore Brasileiro. E aí eu fui lá xeretar o livro, né, que eu gostava mais de ver as figuras, né, porque era muito para eu ler tudo aquilo. Eu era criança, né, então eu gostava do visual. Mas eu fui procurar Piracicaba lá. E aí tinha a lenda do rio, né, de Piracicaba. Aí eu vi a imagem assim da moça, ela deitada assim no colo do rapaz. Falei, nossa, que bonito. E eu comecei a ler, sabe? Comecei a ler aquilo, nossa. E a descrição do ambiente, tudo que o Cecílio Elias Neto faz da lenda ali, nossa, era uma coisa de enlouquecer. Eu falei, gente, eu conseguia ver tudo aquilo, né, desde criança. Então, assim, eu sempre tive vontade de usar aquilo para alguma coisa, eu não sabia exatamente o que era, né? Mas aí a gente acabou usando a lenda, né, que é o pano de fundo do espetáculo, né, é o enredo, e dentro desse enredo cabe um monte de coisas aí da cultura caipira, da religiosidade, enfim, entra tudo, né? Sim. Dos mitos, das músicas, do cururu. Não, quero ser que nem sabe o técnico de futebol? O técnico que fica lá no lado do campo, lá, ele fica na coxinha. Vai lá, vem. Fica lá, antes que eles estão jogando. Cedo, sabe? Vamos fazer o gol. Vai lá. Eu fico mesmo. É verdade. Então eu fico meio que. Ai, isso aqui vai entrar agora, sabe? Sabe? Parece que é a primeira vez. Parece que é a primeira apresentação. Não, e eu gosto muito de entrar no começo, assim, que... nossa, aquilo tem um peso, assim, uma coisa de ancestralidade, né? Então, assim, a reza ali, pra mim, assim, aquele ambiente da reza ali, quando some o Denirson, né? Aquele momento, assim, pra mim, ali é mágico. Nossa. Sabe, é mágico. É a minha infância, é a minha mãe, sabe, a minha família, sabe? É como se tivesse perdido mesmo alguém da minha família, sabe? Então, assim, os personagens, eles são muito humanos, né? E são muito... E não são maniqueístas, né? Que é assim... Você vê que a dona Romira, por exemplo, ela fala besteira, ela, sabe? O pai bate mesmo no filho, entendeu? Então, assim... a gente mostra assim, os lados do ser humano mesmo, né? Eles têm essa característica de que não é aquela coisa, sabe? Esse personagem é o vilão, sabe? Não.
Aí vem os italianos, Santana e Santa Olímpia. Era muito bonito esse espetáculo. Mas a maioria das cenas que aconteceram eram visões do Nonoberto. Né? O Nonoberto, cara, na pesquisa foi muito interessante, porque a gente estava com um lugar onde o peixe para e resolvemos ir para a Itália e conhecer as duas regiões, cidades que partiram os trentinos daqui de Piracicaba, né? Quando eles vieram para cá. Então era Romagnano e Cortesano. Nós dividimos a equipe em dois grupos, um foi para Cortesano e o outro para Romagnano. Santana e Santa Olímpia na realidade, o pessoal saiu de Cortesano e Romagnano, que o Gerando falou, lá na Itália, e veio para o Brasil, né? Foi no período da guerra, na guerra que estava tendo uma guerra entre Áustria e Itália. Quem ganhasse ficava com o território do Tirol. Eles eram do território do Tirol, eles não eram italianos. Daí a gente trouxe toda a pesquisa e ao mesmo tempo que a gente fazia os ensaios, esses ensaios eles eram gravados e ao mesmo tempo com o texto e a gravação a gente mandava para o Abreu, né? Aí o Abreu, depois de um certo tempo, trouxe um... Abreu é o que escreveu o texto, né? O dramaturgo. Aí o Abreu mandava pra gente cenas e a gente começava a ensaiar, discutir. O Chiquinho, a gente costuma falar o seguinte, antes de Chiquinho e depois de Chiquinho. Antes de Chiquinho a gente era uma coisa, depois de Chiquinho a gente era outra. Pela experiência dele, do jeito que ele se articulava, do jeito que ele dirigia, que ele conversava com a gente, porque o Chiquinho não era um cara preguiçoso. O Chiquinho saía do nosso ensaio com um caderno assim que ele ficava anotando, aí ele ia para o hotel e ia rever tudo isso que ele tinha feito. E às vezes chamava todo o pessoal que era da técnica para essa reunião. E ele era muito inteligente, entendeu? E ele buscava dentro da gente aquilo que o personagem deveria ser. Essa é a importância do Chiquinho. Né, do trabalho dele como diretor, além de ter uma genialidade fora do comum. E ele dirigia, ele não ficava falando, faça assim, faça assado, anda pra cá, anda pra lá. Ele vinha no ouvido e falava, e começava, o que você está sentindo? Qual a sensação? Que cor que é? Aonde que é? Onde que você está sentindo? A gente ia falar uma parte do corpo, onde que estava sentindo, como que era, que cor que era. Então isso ia tirando a gente daquele lugar, né? Aquele lugar comum. Então o texto quando saía, ele saía com aquele colorido, com aquela verdade que tinha que sair, porque ele tirava isso da gente, né? Era impressionante. E era também não só, vamos dizer, entre aspas, psicológico o trabalho, era muito corporal. A gente ficava, às vezes, 8 horas jogando bastão, sem parar, falando o texto. Interessante do Nonoberto a cenografia, que era muito grande. Foi algo assim absurdo, que a gente nunca tinha presenciado e tivesse que participar, né? Que era a cabeça do Nonoberto. Né? Que a memória dele era muito fragmentada e às vezes ele já não lembrava mais das coisas. Então o cenógrafo ele criou essa coisa, que é a cabeça dele. Então a memória surgia de repente, que a gente demorava 10, 12 horas para montar o cenário. Então a gente chegava no lugar, no teatro, a gente entrava de manhã, ficava o dia inteiro montando o cenário. A hora que terminava de montar, a gente punha o figurino, fazia maquiagem, fazia um aquecimento. Quer dizer, aquecimento às vezes nem precisava, já estava aquecido. Né? E entrava em cena. Chiquinho era um ser iluminado, com uma clareza, com uma integridade, é uma pessoa única, assim. E ele me apresentou o Andaime, o Francisco Medeiros, do Chiquinho. E quando eu conheci essa moçada, essa rapaziada toda, éramos todos jovens, foi perto de 2000, acho que foi um ano antes, porque em 2000 nós estreamos, eu acho que a gente começou, eu pelo menos entrei acho que em 1999. Eu comecei a ver os paralelos de tudo que eu tinha vivido e estudado com o Andaime. Olha só, assim, eles têm
eu acho que tem até hoje, um pensamento mítico muito ligado ao teatro. Um trabalho coletivo. Toda a equipe no Andaime tem voz. Todo mundo pode e é obrigado e é cobrado de trazer cenas, de experimentar, de pesquisar. Então, a gente foi para uma fazenda, olha só, uma fazendinha, que eu nem sei se tem mais, e trabalhar lá, sobre o Nonoberto. Nós ficamos lá trabalhando e lá se desenvolveu, o Andaime desenvolveu uma pesquisa sociológica na região, sabe, buscando a identidade, as raízes, a origem dessa mistura que tem aí em Piracicaba, dessa coisa italiana e caipira, né, que eles trazem de uma região do Trento, se não me engano, lá da Itália. E eles me levaram de cara numa festa da polenta, que chama Cocanha. E eu enlouqueci com aquilo. Era uma coisa linda, porque é uma mesa imensa, né? Uma coisa imensa assim, e eles jogam aquela polenta na mesa toda e misturam carnes que são doadas de várias famílias, assim, fazem um grande molho, não sei o quê, jogam em cima dessa mesa polenta, todo mundo come ali, assim. E eu fiquei enlouquecido, porque me lembrou muito a Toscana lá, a região que eu trabalho, quando as famílias se reúnem, sabe? E, enfim, aí a gente começou o nosso trabalho. É o que, no fim, é o que faz a cultura, né? Que a nossa cultura faz, né? Assim, a nossa cultura tá abatida. Tá uma ave abatida pelo ditador que nós estamos enfrentando, né? Mas ela nos dá prazer, ela nos transforma em seres, ela nos faz executar, fazer, nos faz pertencer, sabe? Então, ela deixa a nossa história contextualizada com a época atual, né? Política, cultural. Por isso que eu acho que ela é mítica, sabe? Nono Berto era um espetáculo comovente. Era belíssimo. Chapéu arrasa, o elenco todo arrasa. Tinha a Dani, que depois eu encontrei em Pisa, na Itália. Ela tem um teatrinho ali, de uma beleza. Dani também é uma pessoa de uma entrega, uma pessoa completamente da arte do teatro. E nós começamos a trabalhar sobre o espetáculo. O espetáculo, como todos os espetáculos, passa por tinham determinadas fases, né? O começo deles, a imigração desse povo todo para o Brasil, toda a chegada deles, e a gente usava muito da caixa teatral para contar a história. Então eu lembro, por exemplo, que o navio descia uma vara do teatro, né? Aqui descia a vara do teatro assim, e eles se apoiavam na vara do teatro como se fosse a balaustrada assim do navio, e eles são incríveis, né? Aí cada um tinha já sua composição, uma vinha com uma gaiolinha cheia de filhos, então já tinha esses personagens já compostos assim, mesmo sem texto, você olhava para eles e entendia a história deles. Foi um trabalho incrível. Lembro também que o Paulinho, que fez a luz, Paulinho também é um ser fantástico, um ser de luz. A gente chegou no fim, era o fim do trabalho do espetáculo, e depois da morte do Nonoberto, etc., eu cismei, louco, né? Cismei de acender o teto do teatro. Aí, a gente, coitado do chapéu dos meninos, a gente estendeu uma rede sobre o público todo, assim, por todo o teatro, pegando todo o teatro, e instalamos luzes minúsculas assim nela. E o Chico apagou todo o teatro, tudo, ficou todo mundo no escuro. Esses atores, seres, ficavam contando a sua vida, a sua história, misturando uma com a outra, essas luzinhas acendiam e você tinha a sensação que tinha saído do teatro, que você estava num céu estrelado. E foi um trabalho que até hoje me marcou muito,
demais. Olha que eu faço teatro, né? Eu faço, sei lá, no mínimo 4, fazia, né? 4, 5 espetáculos por ano, diferentes, diretores às vezes diferentes, etc. Mas, assim, esse espetáculo me marcou terrivelmente e lindamente. Bom, e você comenta também que quem apresentou o grupo para você foi o Chiquinho Medeiros, né? Que infelizmente faleceu. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele também, tanto como pessoa como quanto como artista, assim. Olha, falar de Chiquinho e a pessoa e o artista se confundem, sabe? É falar de uma luz única. Os meninos devem ter também bastante referência deles, mas ele trazia um discurso humanista e uma forma de trabalhar incrível, um olhar sobre o trabalho da gente irritante, porque ele te pegava de calça curta sempre, sabe? E te fazia entender e fazia enveredar por outros caminhos, por vezes até extremamente psicológicos, para chegar, para alcançar. E isso ele fazia também com o coletivo, sabe? Individualmente, ele puxava, né, todo mundo, as nossas orelhas e a nossa alma para sair pela boca, e dizia muito que o chão era o nosso grande parceiro, que do chão você sustenta, é sustentado, e do chão você levanta, você levita. Eu nunca entendia muito todos os discursos do Chiquinho, não, sabe, Raíssa? Porque eram altamente elevados. Mas como que falta nos faz esse tipo de artista? Eu tenho a sensação que essa palavra, ou essa função de direção, para mim, ela está muito associada a um convite permanente que o diretor se faz de tentar encontrar elementos que contribuam para a atmosfera do processo, a atmosfera do trabalho, ser uma atmosfera propícia para a criação. Ou seja, propícia para o surgimento de, sobretudo, ações e ideias. A favor da vitalidade do trabalho, e não a favor da tentativa de você descobrir o que é mais correto do que, não sei, correto no mundo da arte, não sei o que é certo, o que é errado. Tudo está em permanente trânsito. Então não está transformando, é trânsito, nada se repete. E nada fica estável. Se a gente se lembrar disso a cada minuto da vida, periga a gente ter alguns elementos para construir em nós uma ética que faça esse mundo ser um pouquinho mais justo do que essa merda que a gente está construindo. Então, depois desse espetáculo, vocês fizeram um outro espetáculo com essa mesma galera que estava produzindo. Mesma galera equipe da cenografia, direção, que é o Comovento. Isso. Nós trabalhamos com a mesma equipe numa pesquisa sobre o circo. Mas aí a gente deu início à pesquisa e convidou a eles, né, se eles queriam dirigir essa pesquisa, porque a pesquisa do Andaime era assim, a gente não sabia o que ia dar. Era sempre assim, a gente começava do nada, né? Sabia que a gente estava pesquisando circo, né? E aí teve uma pergunta que a gente colocou logo no início da pesquisa, que virou o mote da pesquisa, que detonou todo o processo, que é assim, o que era vital para nós, enquanto artista. E para o artista, para nós, enquanto artistas Mambembe, o que era vital? E aí, a partir dessa pergunta, foi desencadeando.
né? E aí a gente tinha como universo de pesquisa o Circo do Piranha, né? Que a gente frequentou, a gente praticamente morou lá um tempo. E o Circo do Veneno, só que o Circo do Veneno já tinha parado, já não tinha mais a lona, né? Tinha família que a gente foi, entrevistou, tinha o Circo Reco-Reco, que era do Edmilson, que é do pai do Edmilson, que participou do andaime, né? Então a gente foi pesquisar a história desses circos, né? Para criar a dramaturgia. E o processo era o mesmo, a gente criava cenas e mandava para o Abreu, fazia pesquisa, né, Gerando? Isso, o interessante é que esse texto, ele fala de uma trupe que eles estão mortos, certo? Às 6 horas da tarde, o lusco-fusco, né, que você não sabe se está de noite, se está dia. Eles acordam nessa hora, começam a acordar. E eles ficam tentando lembrar quem eram até as 6 horas da manhã, quando eles voltam a dormir. E esquecer tudo. Na realidade, a gente dentro do processo, a gente acabou criando uma trilogia que não foi do início, mas foi uma trilogia que foi... Depois a gente identificou essa trilogia. Sim. O peixe não bebe. Então parece que esse olhar é o mesmo olho que olha, mas parece que ele está fazendo isso. Ou pelo menos eu estou olhando aqui, ó. Né? Eu continuo olhando o meu quintal, mas parece que esse quintal se reduz um pouco mais. E de repente o andaime, no primeiro encontro do trabalho com a equipe, se pergunta: o que é vital? O Rio Piracicaba é parte integrante do nosso ser. Santana e Santa Olímpia são partes integrantes do nosso ser. Parece que agora a gente fala: vamos olhar o nosso ser? E nós? O nosso ser é feito do quê? O que alimenta? Ele está vivo. Graças a quê? O que faz ele ficar vivo? Né? Então, o olhar vai para o circo. O olhar vai para o circo. Então, mas o que tem eu lá? Né? Porque é difícil você dizer: o cigano faz parte da identidade de Piracicaba. O circo faz parte da identidade de Piracicaba. O homem de rua faz parte da identidade de Piracicaba. Como a gente podia dizer: o Rio faz parte. Santana e Santa Olímpia fazem parte. Não tem uma diferença aí? Foi tudo no mesmo segundo. Deu raiva da traição da filha e vontade forte foi de destroçar o que aquela mulher tinha vindo desfazer. Tinha começado a destroçar de vez o que aquela mulher tinha começado a desfazer 5 anos atrás. Atenção! Olha para ele. Decretá-lo. Decreta. Decidir para sempre e não voltar. Era mesmo? Pergunta pra ele. Então o mundo agora é assim? Filho se volta contra quem gerou? Tem medo de olhar pra mim? Olha pra mim! Pega ele! Pega no queixo! Não, como você fez? Eu te ensinei essas regras, moleque. Fui eu que te ensinei essas regras, moleque. Não precisa ficar. Pega, olha. Fui eu que ensinei essas regras, moleque. Vira ele. Isso aí. Pede bênção como fez a não, tá? Pede bênção. Enquanto eu não te expulsar, você ainda é mãe. Enquanto eu não disser, respeita-se ainda aqui dentro. Você e eu, que somos os pais. Saibam disso. Foi isso que aconteceu. Cruzei a sala. Rompi o espaço da sala, cruzei, abri a porta e fui. É isso que ele está contando. Não segura. Tô fogo. Se expõe aos meus comentários. É ensaio. Né? O que serviu, eu vou falar que serve. O que não serviu, eu vou falar que não serve.
Porra, o andaime são mais de 3 décadas, né? 3 décadas e meia de fé na pesquisa, na experimentação, nessa profunda consciência cultural que eles têm, de resistência. Para finalizar para você, eu queria dizer, levantem os andaimes. Vamos com eles para a rua, para o coração e para a alma das pessoas. Então, depois dessa trilogia, teve Alice através do Tempo. Né? Foi, Chapéu? Alice através do Tempo? Foi. Na realidade, 2002 foi antes do Comovento. Antes Tá. do Comovento. O Comovento foi 2003. Ah. Sabe por quê? É que a Alice através do Tempo foi para comemorar o aniversário do colégio. Entendi. Então foi talvez o primeiro e o único espetáculo. A gente nunca fez espetáculo por encomenda. Quer dizer, nunca com exceção de Alice através do Tempo. E aí contava a história tipo da Martha Watts? Para contar a história da Martha Watts, da fundação do colégio, na realidade, né? Como ela tinha fundado, então... Foi interessante porque a gente parte também das mesmas histórias de pesquisar, né? E aí fomos pesquisar sobre a vinda dos americanos aqui para a região de Piracicaba, Santa Bárbara, Americana, né? Até chegar assim em vários livros, né, que foi dando para a gente uma ideia de como está desenvolvendo um texto para contar a história do colégio, não do colégio de Piracicabana, mas da Martha Watts, que criou o colégio de Piracicabana. Né? Por exemplo, ela no colégio tinha essa coisa de que era colégio feminino das meninas e o colégio dos meninos. Ela começou a juntar. Já foi uma coisa assim muito para frente na época. E ela começou, porque também os escravos eram, assim, a libertação era recente, né, naquele período. Então, e só que os escravos eram libertos, que é a história que a gente sabe, né, que daí não tinham onde trabalhar, não tinha terra, ficava jogado na rua, né. Ela tinha escravos trabalhando no colégio. Não era assim, era funcionária dela, né. Então ela pega, né, convida essas escravas, mas, quer dizer, escravos não são mais escravos, mas para trabalhar com ela. O Germa, ele pode falar bem, porque ele que é o autor do texto, né? Você escreveu o texto? Foi isso? Foi assim um pedido quase que obrigação. Foi interessante porque a gente começou a fazer uma busca por personagens, né, que fizeram parte da história. Aí nessa história nós temos a história de Martha Watts, Prudente de Moraes, né? Nós temos essa história super bonita aqui do Antônio Conselheiro. E para falar dessa história, eu veio a ideia de ter uma menina contando a história, entendeu? E essa menina era Alice. Entendi. Né? E a Alice começa a fazer essa viagem pelo tempo, né, para a gente contar essa história. Então aqui a gente passa pela história dos americanos, da Guerra de Secessão, né? Por que elas vieram para esse lugar. A Alice era um pouco o que você está fazendo, sabe? Ela fazia uma pesquisa, ela estava estudando para a prova, mas estava fazendo uma pesquisa também. Então, ela ia abrindo os livros e esses personagens iam saindo dos livros, né? Daí ia ganhando vida, né? Então essa história, ela saía do livro. Então a gente, aí na direção mesmo, eu fiz esse trabalho assim de que o livro foi, porque a gente estava falando de um colégio, né? Então que o livro, conforme você abrisse, as histórias iam saindo dele. É isso. Né? Foi um espetáculo gostoso de fazer, assim, foi bem legal. Então, depois do Comovento, que foi em 2003, teve A Noiva do Defunto. Então, porque a gente estava acostumado a falar de morte,
A gente precisava de um outro espetáculo que não falasse de morte, mas que fosse dentro do cemitério. Na realidade, antes da noiva, não é que é antes da noiva, foi no mesmo... minto, é que no mesmo ano nós montamos 2 espetáculos, isso é bem inédito, porque o Andaime não monta espetáculo todo ano, passa anos sem montar espetáculo. E em 2006 nós montamos A Noiva, que na realidade a noiva era um improviso, era uma coisa de sala de ensaio. A Noiva nós montamos em 1 mês. Nossa! Foi o espetáculo mais rápido do Andaime, todos os recordes. Dividiu o texto, passamos o texto, galera, decore o texto, e em 1 mês a gente montou e começou a apresentar lá no colégio, na sala 123, eu não lembro do número da sala, que era uma salinha lá no colégio que virou um espaço nosso, de apresentação, de ensaio. Foi um tempo bem legal. E era improviso, né? Tudo bem, o texto, daí a gente fez uma marcação, mas eu deixava aberto. Assim, quase que a proposta era um sacanear o outro mesmo, sabe? Troca o texto, faz uma outra coisa diferente, só para ver como o outro se vira. Para ficar aberto, para ficar vivo o espetáculo o tempo inteiro. E isso que garantiu o espetáculo, porque além de tudo era uma comédia de circo, né? O texto é uma comédia de circo que a gente ganhou do Luiz, do Circo do Piranha. Que na época a gente estava fazendo a pesquisa do circo lá, ele entregou pro Begão até. Era um roteiro lá que estava escrito à mão, daí o Begão digitou e coisa, e daí... foi assim. E era tudo uma brincadeira, né? Improviso, era para ficar 1 semana, 1 mês, aí vai. Daí a gente mudou o horário, começou a fazer a meia-noite lá na salinha, daí as pessoas iam, das crianças iam, né? Porque meia-noite, né? As crianças que queriam ir, porque meia-noite, noiva do defunto. Que daí fazia o pai levar, né? Quero ver. Eu e minha vizinha, nossa, eu lembro até hoje, eu e minha vizinha, a gente ficava lutando pra ficar acordada até meia-noite pra ir no espetáculo. Era assim, o evento, porque nós ficar acordados até meia-noite, 8 anos acordada até meia-noite, assim, era... E nesse mesmo ano, a gente montou O Segredo do Café com Biscuit, que era uma pesquisa sobre os americanos, quase que uma continuidade da pesquisa da Alice, né? Só que daí não era focado no colégio, era focado na vinda dos americanos, vindo da Guerra da Secessão, aí já incluía Americana e Santa Bárbara, não é só Piracicaba. E foi muito legal, né? Porque daí a gente teve essa oportunidade, quem diria, de se apresentar nos Estados Unidos, né? O Andaime foi para os Estados Unidos. E apresentamos em 4 estados americanos, porque essa família essas famílias que vieram para o Brasil vieram do Sul, né? E nós apresentamos no Sul, em 2 estados do Sul e em 2 estados do Norte. E a guerra foi justamente entre o Sul e o Norte. E como que foi a recepção nos no 2 Sul, assim, o pessoal adorou. Só faltou jogar tapete vermelho pra gente pisar. E no Norte teve aluno, porque a gente foi apresentar nós apresentamos em 3 universidades e apresentamos, acredite você, em Manhattan, muito pertinho da Broadway. Estivemos lá apresentando. Né? Quem diria, um grupo de caipiras apresentando no centro dos Estados Unidos, no ponto assim, ó, que esse é o centro, é aqui, ó, é aqui. E apresentamos também numa universidade do Norte, e pessoal, teve aluno que se negou a assistir o espetáculo porque ele não queria uma história, uma ferida americana, se nem eles não tocam, como que um grupo brasileiro vai querer tocar. Ah, 2008, daí já deu um intervalo de 2 anos, né? Daí a gente começou a pesquisar, porque assim, a gente, na pesquisa do Grande Peixe Para, dos caipiras, tudo, né?
mas era uma pesquisa da cidade, não era uma pesquisa do caipira mesmo. O caipira, logicamente, fazia parte de todo o contexto da história. Mas aí a gente iniciou uma pesquisa para falar do caipira, para a gente aprofundar, porque a gente já tinha encontrado o Cornélio Pires e tinha, na leitura que a gente tinha feito dos escritos dele, ele tinha rivalizado com o Monteiro Lobato na época. Porque o Monteiro Lobato criou o caipira, o Jeca Tatu, preguiçoso. Não, e ele colocava o caipira como um trabalhador, o cara, né, da roça, mas que era o responsável, inclusive, por tudo que a gente tinha, né? Essa coisa de plantar, da comida que a gente tinha na mesa. Então, como que o cara podia ser preguiçoso? Ele era um baita de um trabalhador. E aí a gente foi pesquisar o Cornélio Pires, e aí nós chamamos, a gente tinha conhecido o Laranjeiras e convidamos ele para dirigir o espetáculo. Esse processo também não foi muito demorado pelos processos que a gente tinha tido anterior, né? Foi até relativamente, acho que foi menos de 6 meses, acho que a gente já estava estreando o espetáculo. Na realidade, a gente ficou o processo 1 ano de pesquisa, daí quando a gente chamou Laranjeira, daí o processo foi rápido. Daí foi acho que uns 3, 4 meses a gente já estava com o espetáculo estreando. E foi bem legal. Mas é legal você falar com o Laranjeiras. Isso que eu vou conversar com o Laranjeiras depois. Contar a versão dele. Ô, delelê, ô, delelá, cerca de pau a pique, morão de jacarandá. Uauê, uê, uá, uauê, uê, uá. Vinica lima pra laranja madurar. Vinica lima pra laranja madurar. Eu fui colher laranja, laranja caiu. Eu olhei pra cima, morena sabia fugir. Oh, oh, fui colher laranja, laranja caiu. Eu olhei pra cima, morena sabia fugir. Hey, hey. Oh, delelê, oh, delelá, cerca de pau a pique, morão de jacarandá. Oh, delelê, oh, delelá, cerca de pau a pique, morão de jacarandá. Salve, salve, Andaime Teatro! Eu queria começar essa conversa, Laranjeiras, entendendo um pouco como que surgiu essa figura do Cornélio Pires. O que vocês falaram, assim? Quero estudar, quero fazer um espetáculo sobre isso, assim. Como que foi essa vontade de falar sobre esse assunto? Olha, Raíssa, o Andaime já estava trabalhando com elementos, aliás, é uma marca do trabalho, das proposições estéticas do grupo, trabalhar com elementos da cultura popular paulista, né? Então, eles já tinham trabalhado com o lugar onde o peixe para e tinham começado a fazer uma pesquisa sobre Cornélio Pires. Cornélio Pires, é bom que a gente diga quem é um poeta de Tietê, foi o cara que levou a viola para o rádio e difundiu a cultura caipira. Ele tinha um teatro ambulante que ele saía pelo interior apresentando teatro itinerante, que ele chamava de teatro itinerante. E aí o Andaime já estava mergulhado, já estava fazendo coisas, já tinha material de pesquisa do Cornélio Pires. Eles já estavam fazendo, inclusive, pequenas apresentações, contando alguns causos do Cornélio Pires. Aí o Chapéu me chamou para dirigir o espetáculo, né? Então eu entrei nesse mundo aí do Cornélio Pires, comecei a estudar viola, porque você falar de Cornélio Pires e não saber alguma coisa da viola, né? Cornélio Pires abriu uma visão uma visão de cultura, de trazer um cara que é pouco falado, tanto no teatro quanto na própria literatura, se fala pouco de Cornélio Pires. Eu achei também bastante oportuno trazer um cara que tem
uma contribuição tão rica à cultura popular paulista e às culturas brasileiras, né? Que eu prefiro chamar culturas brasileiras no plural, como fala o professor Alfredo Bose, né? Porque é tanta diversidade, o estado de São Paulo mesmo já é por si só uma grande diversidade. E o Cornélio Pires foi o cara que colaborou para pontuar essa cultura popular paulista. Ele andou pelo Nordeste também e tal. Mas foi assim que eu cheguei ao Andaime convidado para dirigir as pataquadas de Cornélio Pires. Quando a gente apresentou em Tietê, na terra do Cornélio Pires, esse é o negócio. Eu acho que o Bruno Agugliari, que fazia o Cornélio Pires, ele viu o Cornélio passando na janela lá do teatro. Se eu não me engano, foi ele e a Maria Trevisan. Alguém... Isso é uma história. A gente estava se preparando e, de repente, acho que foi num momento do espetáculo, um momento mágico, ele estava tão dentro do Cornélio que eu acho que ele viu a sombra do Cornélio passando pela janela. Você esperava que o Andaime ia conseguir fazer 35 anos de trajetória? O Andaime tem uma característica muito forte em relação a buscar uma estética que dialoga com o seu local, com o seu território, mas, ao mesmo tempo, dialoga com todo mundo, né? Ao mesmo tempo, tanto que a gente, quando foi apresentar as pataquadas em Recife, as pessoas se encantavam. Tem uma riqueza no repertório de espetáculos do Andaime e uma contribuição fabulosa de todos os diretores, que essa característica de convidar os diretores traz bastante elementos para a formação do grupo, né? Para a formação dos integrantes do grupo, que acabam influindo nos processos criativos e formativos. E eu me sinto muito honrado e feliz em colaborar com um cadinho das minhas caminhadas aí na história desse grupo tão representativo para o teatro de grupo paulista. E eu vou te dizer uma coisa, os grupos de teatro em São Paulo têm que ser muito fera para segurar 35 anos. Não é para qualquer um, não, cara. Não é, não. E o Andaime representa muito bem Piracicaba e toda uma estética de teatro que é muito importante até para a historiografia do teatro brasileiro, para a historiografia do teatro sul-americano, latino-americano, paulista e por aí vai. Parabéns, Andaime, axé, Andaime, evoé! Então, depois disso, em 2012, teve o Coração dos Teatros Rodantes. Na sequência foi o Coração dos Teatros Rodantes. Que foi também uma equipe bem legal assim, que a gente trabalhou, né? Acho que é legal você falar com o Rogério Tarifa, que dirigiu, né? Mas teve o Júlio, eu nunca consigo falar o nome dele, Júlio Jodei César, é isso, que fez o cenário, o Ju Vieira, que compôs as músicas, e o texto do Iro Klugli, né? Sim. Nossa, bom demais. Assim, foi talvez um momento muito emocionante, assim, conhecer, chegar mais perto do Ilo, conviver um pouco com ele no final da vida, sabe? Lá na casa dele, no espaço a gente ia lá para fazer bonecos junto com ele, sabe? Comia lá, fazia comida, a gente comia. No Teatro Vento Forte? Lá no Vento Forte, a gente ficou, nossa, ia muito lá. E ele vinha também pro Garapa, vinha para fazer um trabalho com a gente. Cara, nossa, que maravilha. Talvez aí tem uma coisa muito legal que aconteceu, assim, pra mim, né? Isso foi uma experiência minha dentro do Andaime, contracenar com a minha filha, né? Sim. Então, cada apresentação, nossa, tinha que mobilizar, assim, o sentimento, porque era uma emoção, né? Eu já sou largado na emoção mesmo, né? Não faço conta, mas... Eu lembro que antes de entrar,
no espetáculo, né, eu assisti a peça como espectadora. Eu assisti várias vezes e eu ficava encantada, assim. Eu acho que as duas coisas que mais me encantavam era a trilha sonora, eu achava o máximo as músicas, e o cenário, assim, e esse jeito diferente de fazer a peça, porque eu não estava acostumada com esse teatro de rua. Os teatros que eu assistia eram mais convencionais, assim, e esse teatro de rua, para mim, era o máximo, assim, eu era criança na época. E eu queria perguntar como que foi esse negócio da música. Quem que fez a música? Tipo, como que foi isso também? Então, a questão da música já tem, né? O Andaime é um grupo que sempre trabalha com a questão musical também, né? Então já tinham os músicos que são do grupo, mas eu convidei o Gil Vieira, que é um músico aqui de São Paulo. Então ele chegou e começou a compor, fazer trabalho vocal com as atrizes, com os atores, e ele participou do processo todo. A gente ia aqui de São Paulo, ia no meu carro, e a gente chegava, participava aí dos ensaios, depois a gente ia para o hotelzinho que o Chapéu reservava para a gente, e depois a gente ia comer um sanduíche de filé com rúcula ali no Cruzeiro, que tem uma ruazinha ali perto do Andaime. E outra coisa que eu queria saber também tipo, de onde surgiu essa ideia de pegar o texto do Ilo, né, para fazer? De onde surgiu a ideia de construir esse espetáculo mesmo? O Chapéu que chegou para você e falou, eu tô com isso em mente, como que foi isso aí? Olha, isso foi uma longa história, viu, para a gente chegar nesse texto do Ilo. A gente não sabia muito uma temática, assim, a gente começou com uma temática bem aberta, porque a gente não tinha vamos montar esse texto, ou vamos falar sobre essa temática, tinha algumas coisas. Tinha uma vontade de fazer alguma coisa de rua também, que não fosse na sala fechada, então a gente foi tateando por aí. Mas até chegar no texto do Ilo, foi um caminho longo, assim. O texto do Ilo foi chegou a partir da Laura, a Laura Lute, que é o Lute, que a Laura foi a minha primeira professora de teatro. Quando eu cheguei no Andaime, depois de uns 6 meses que eu estava já trabalhando com o grupo, eu acabei descobrindo, eu me encontrei com a Laura, que morava em Piracicaba. Então, para mim, foi um encontro muito afetivo, muito bonito, essa minha primeira professora de teatro, e aí ela acabou entrando no Andaime para essa montagem. Ela estava fazendo uma assistência, a gente ainda estava vendo o que ia ser a participação dela no grupo, mas ela começou a participar de dos encontros. E um dia ela chegou com um livrinho de um escritor espanhol que chamava Kafka, a Boneca Viajante. E a gente leu esse texto e a gente ficou completamente apaixonado, que é a história, né, dessa menina que tem uma boneca, que perde essa boneca no parque, e o Kafka passa, vê essa menina chorando porque ela perdeu a boneca, ele fica muito emocionado de ver o choro da criança, e ele inventa que ele é um carteiro de bonecas, e que a boneca dela não se perdeu, mas que ela foi viajar e que ele ia conseguir notícias dela através de cartas. E aí eles passam a se encontrar a vida inteira, um período com o Kafka lendo cartas para a menina no parque. E essa história é verídica mesmo, né? Aconteceu. Mas não era uma dramaturgia, né? Não era um texto de teatro. E o Ilo, quando chegou esse livro para a gente falou, é uma história para fazer para todos os públicos, mas com olhar também para a criança, com olhar também para o jovem, assim, porque é uma história que trata de uma menina, né, de uma criança. E aí, quando chegou nessa temática, o Ilo é um grande mestre, né, um grande criador de teatro para criança, de teatro popular, é um dos meus grandes mestres. O Andaime também já tinha trocado
algumas ideias com o Ilo. Então a gente convidou o Ilo para fazer a dramaturgia em cima do texto, em cima do livro. E aí o Ilo veio com toda a magia dele, com toda a escrita dele, e fez o texto Coração dos Teatros Rodantes, a partir do livro Kafka, a Boneca Viajante, que chegou para a gente através da Laura. Ela acabou falecendo, né? A Laura foi muito triste, que ela faleceu num acidente de carro, que ela vinha para São Paulo e sempre voltava para Piracicaba de carro, e essas coisas bem trágicas da nossa existência, ela sofreu um acidente de carro e faleceu, nova, assim, com 43 anos. Então, para mim, foi uma coisa muito forte, assim, porque foi, acho que logo depois que a gente já tinha estreado, um pouco antes, eu nem lembro, que para mim foi tão forte, foi um encontro e uma despedida, assim, sabe? Então, e nesse processo do Kafka, então, desse encontro do Kafka com a menina, então, para mim, tem muitas emoções e muitas coisas envolvidas nesse encontro, mas feliz por ter encontrado ela, e ela segue com a gente. Então, a grande responsável foi a Laura mesmo, por ter trazido essa história para a gente, e aí, a partir disso, veio o Ilo, e veio a peça, e veio tudo. A cenografia foi feita pelo Júlio Dortia, que também já tinha feito vários trabalhos com a gente na Companhia São Jorge. Ele é um cenógrafo super ativo aqui em São Paulo, assim, que faz muitas montagens, e eu convidei ele também para ele participar da montagem. Então, esse lugar da rua, de uma forma libertária também. Eu acho que isso que te encantou é um pouco isso, né? Não é uma peça que acontece num espaço específico, como se estivesse reproduzindo um palco ali na rua, né? Não. Vai ocupando a praça toda, as pessoas vão fazendo a peça juntos, né? Juntas. O coro, vai aparecer esse coro popular. Eu lembro das cenas, né? Dos detetives ali. A gente distribuía aquela lente para várias crianças e vai entrando, quando vê as crianças estão brincando a peça junta, e juntos com o elenco. Então, isso tudo é uma linguagem e, ao mesmo tempo, também uma forma de ver o mundo, né? Da arte não elitizada, da arte não que o artista sendo alguém especial. Não, é um coro ali de quem está assistindo, quem está fazendo, e a ocupação do espaço é muito importante, porque a ocupação do espaço livre já traz um lugar de diálogo com o espaço público, de que tem outras possibilidades de ocupar o espaço público, de mudar, de olhar a cidade de uma outra maneira. Essa peça é muito afetiva, assim, para mim, né? Porque eu entrei, acho que eu tinha 13 anos, e daí eu fui apresentando, né? E daí, quando a gente ganhou o PROAC, a gente viajou por várias cidades. Isso para mim era o máximo, assim. Nossa, achava demais. E foi depois dessas viagens que eu, tive certeza que eu não podia deixar de fazer teatro, assim. E eu lembro que quando eu viajava, o público recebia muito bem também. Ganhei um monte de coisa, eu tenho colar que me deram, desenho das crianças, eu guardo todos aqui em casa, e era muito afetivo essa recepção também, isso que eu achava bonito da peça. Olha, eu acho que o andaime faz parte de uma tradição, de um lugar muito genuíno, muito potente do teatro. Então, ele faz parte de uma história do teatro de grupo, de uma história de uma arte que acredita na coletividade, de uma arte que rompe com todos os padrões e vai remando aí contra todas as marés conservadoras. O andaime, eu acho que faz parte desse lugar do teatro de grupo, que é um lugar muito importante e que eu acho que é o lugar mais libertador do teatro, da arte e da construção da possibilidade das utopias, das afetividades, das liberdades. Eu vejo o andaime como
um dos grupos realmente mais importantes do nosso país, um dos grupos mais importantes da América Latina. São poucos os grupos que têm 35 anos de existência. Eu acho a escolha do Andaime por transitar pelo teatro estudantil, pelo teatro amador, pelo teatro popular, por esse lugar de não colocar a arte num pedestal. Eu acho que ligado à educação, eu acho que é muito importante mesmo. Então, o Andaime, eu acho que é o que tem de mais avançado na busca da construção de um país e do entendimento da identidade cultural do país. O Brasil ainda precisa entender entender a sua história e entender a sua formação cultural e a sua formação de qual que é a sua identidade, né? Qual que é, o que nos pertence, né? Então, agora, por exemplo, o Chapéu me convidou para dirigir o próximo espetáculo, que vai ser feito em cima da história da família dele, né? A família Silva, que era de Minas, que vem para Piracicaba, que vem para cortar cana, tem todo esse lugar de uma cultura e de um lugar que com essa nova peça vai ser resgatada a partir da história da família do Chapéu. E isso é muito importante, é isso que eu estou falando. As temáticas são muito importantes, no entendimento do Brasil, no entendimento da identidade desse país, no entendimento de que essas culturas precisam ser valorizadas e não colocadas de escanteio, ou não colocadas como algo menor, né? Então, acho o Andaime uma grande alegria, uma grande estrela, um grande sol, um grande mar, um grande Andaime que vai chegar até sei lá onde vai chegar. Acho que é isso, o Andaime é um lugar que vai chegar em muitos lugares, é muito importante, muito importante. E o Anjo da História. Nós tivemos experiências assim, muito únicas, né? Porque essa experiência do Anjo da História foi trabalhar com um diretor estrangeiro mesmo. Quer dizer, o Tamito é japonês, mas estava morando no Brasil, né? E agora o Pietro não, ele veio da Itália para dirigir o espetáculo. Nossa! O Anjo da História também foi montado em um mês. Só que um mês teve que escrever o texto, montar o texto, fazer a concepção, tudo que você pensar em um mês. Era um trabalho de ilusão mesmo, que o público não sabia quem que era o ator, né? E qual que era a imagem. A gente estava contracenando, e às vezes, tinha um momento que a Daniela Scarpari, a atriz, né? Ela estava contracenando, ela estava no espelho. Ela estava fazendo uma cena lá no espelho, só que aquele espelho não era real, não era naquele momento. Estava aparecendo a imagem dela, ela estava lá, só que aquele espelho já tinha sido gravado. Era tipo projeção. Era a projeção que acontecia simultaneamente, mas não era, né? O público achava que ela estava olhando aquele espelho ali, naquela hora. Nossa, é muito legal. Tem uma cena que eu fazia também, que eu contracenava comigo mesmo, só que o Paulinho, o Faria, que era o outro ator, ele estava no meio. Então ele estava no meio, entre dois chapéus, dois atores, né? Os dois personagens, na realidade, né? Dois personagens. E o público fica aí, quem que é a imagem, quem que é? Só sabia depois que a gente começava a se afastar e a imagem desaparecia. Começamos a pesquisar bastante coisa mesmo sobre ditadura. Ditadura que acontecia aqui na nossa região. Então tem fatos interessantes, cabulosos. O Andaime sempre traz a história para o seu quintal. Sim. Então a ditadura não queria saber do que aconteceu no Rio e São Paulo, queria saber o que aconteceu em Piracicaba. Então esse era o olhar. Então por isso que essas histórias misturavam, parecia que era a história nossa mesmo. Né? Total. Muito interessante. La domanda è
come il passato torna nelle nostre vite, come la nostra visione del futuro è condizionata dal passato, e che cosa non sappiamo del nostro passato, che cosa dimentichiamo del nostro passato, e però lui torna, anche se non lo sappiamo, anche se non ne siamo consapevoli. E quindi questo mi interessava sia a livello individuale che per le società, che cosa non riescono a digerire, che cosa mettono da parte, rimuovono, e però torna e condiziona la vita. C'era Primo Levi che dice: chi dimentica il proprio passato è condannato a riviverlo, chi non conosce il proprio passato ne rimarrà per sempre imprigionato. Questa è la domanda del progetto, sia a livello individuale per il destino dei personaggi che per una società. Come gli anni della dittatura, il non avere fatto i conti col passato può condizionare una società. Quindi abbiamo fatto un lavoro video che poteva moltiplicare i personaggi, li poteva raddoppiare, poteva creare dei fantasmi dei personaggi. I morti tornano, il passato torna sotto forma di fantasma. La fotografia è stato anche questo. Roland Barthes, nella Camera Chiara, dice che la fotografia è legata alla morte. L'oggetto fotografico rende presente qualcosa che è assente, che non è presente. Quindi nella fotografia c'è un'assenza, è la presenza di qualcosa di assente. E quindi il lavoro video, il partire, tutti i personaggi partono da fotografie, è legato a questo, che il passato che loro non conoscono torna come un'ossessione, come un fantasma, e soltanto la fotografia e soltanto il video poteva aiutarci a rendere presente qualcosa che non è presente. Oltre ai corpi reali degli attori ci sono il loro doppio attraverso il video, proprio come l'idea di un fantasma, di qualcosa del passato che torna e con cui dobbiamo fare i conti, che dobbiamo fronteggiare. E o próximo espetáculo depois desse foi? A pedra a gente põe amanhã. Aí tem uma coisa bem interessante, o Gerando falou agora, começou a falar, né? Eu não estava nessa pesquisa, eu não participei desse espetáculo, né? Esse foi o único espetáculo, a única montagem que nem eu nem o Jerônimo participou. Né? Foi uma experiência do grupo, coletiva mesmo, que a gente ficou fora. E aí eu sugiro que você fale com o Bruno Agugliari, que ele assumiu um pouco a dramaturgia, ele que deu uns empurrões mesmo para que o espetáculo acontecesse. Eu queria fazer umas perguntas sobre o espetáculo que você fez parte, né? A Pedra a gente põe amanhã, é isso? Certo, a Pedra a gente põe amanhã. Porque ele foi um pouco diferente dos outros espetáculos do Andaime, assim, porque não teve a participação nem do Chapéu e nem do Jerônimo, assim, né? Que foram os criadores, assim, do Andaime. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Como que foi não ter a participação deles? Na verdade, eu nem lembro quais eram os trabalhos que estavam rolando, por que eles não participaram, mas a gente formou um núcleo e o núcleo deu sequência aos ensaios, que eram de sábado lá no Colégio Piracicabano. E aí foi formando a peça e a gente tocou adiante sem eles, assim. Foi uma experiência legal, nova, né? E desafiador, né? A gente se autogerir, né? Por isso que eu fui parar onde parei, né? Na peça. Uhum. E como que era, assim, mais ou menos o enredo da peça? A Pedra a gente põe amanhã levou a gente para um lugar bem desconfortável, assim, que é falar da morte, né?
que é falar desse acontecimento inevitável que é um dia você vai morrer, né? Uhum. E então a gente mergulhou nesse universo, todo mundo tinha, claro, histórias sobre isso e vivências e expectativas, né? Não tem nenhuma abordagem religiosa, nada disso, não, porque acho que a religião é até um ponto de conforto, né, para parar de pensar nisso, né? As pessoas podem se assegurar alguns preceitos religiosos para dar um conforto, né, em relação ao dia da morte. Mas na Pedra a gente discutia mais friamente mesmo. Vamos morrer e que histórias vão contar de você, sabe? Sim. O que vão falar, o que vai ficar, né? Então, a Pedra, o enredo era a história de uma velha, né, que é uma peça que tem uma interpretação aberta, né, não é uma história fechada, mas digamos que é uma velha que vive num lugar que você pode colocá-la numa casa sozinha, num asilo, ou enfim, num sonho, num delírio, em qualquer lugar que você quiser, e ela vai aos poucos relembrando flashes da vida, flashes da trajetória dela, até a gente descobrir que ela estava vivenciando os últimos momentos, né? Então, basicamente, esse mergulho aí foi a ideia da Pedra, mas não para curtir um bode, nada disso. Foi mais para a gente dar mais valor para a vida, né? E, na verdade, a gente começou a fazer ensaios com tema aberto, assim, para as pessoas trazerem ideias de cena para a gente, né, montar um espetáculo. E as ideias foram surgindo, e o conjunto de cenas foi levando a gente para montar o espetáculo. Aí, digamos assim, que de uma coordenação administrativa eu passei para a direção artística do negócio. Entendi. Que foi... eu fiquei encarregado de juntar os textos, né? Então eu fiz a amarração dos textos das cenas, as transições de uma para outra. Escrevi também o final do espetáculo, trouxe a maioria das músicas da trilha, fui amarrando assim, enquanto o pessoal ia pensando nas histórias, fui fazendo as outras coisas, além de participar também. Então, a ideia era trazer cenas para ver o que ia dar. E deu nisso. E deu na Pedra, a gente põe amanhã. A gente tinha a plateia em volta, né? Não era italiano, assim, como se fosse era uma mistura de um asilo e um cabaré ao mesmo tempo, dependendo da chave da pessoa que estivesse assistindo. Então, eram mesas de bar, com mesa mesmo, e a gente servia um drink na entrada, num copinho de xarope, cirro. A gente sabia que ia ter um estranhamento danado, sabe? Porque não é um espetáculo, aquele espetáculo que acaba triunfante, que chama um aplauso, né? É um espetáculo que acaba naquele vácuo da reflexão, né? Que você fica, que merda, o que eu tô fazendo da vida? Sim. Ou, não, para mim tá tudo beleza, esses caras aí são todos uns malucos. Como que foi a recepção do público? O que a galera falava? Assim? Foi estranha. Então tem gente que se identificou demais com essas imagens estranhas, assim, adorou a trilha diferente. Mas tem gente que se sentiu incomodado, falou, não vejo nunca mais. E tem gente que falou, só uma bosta. Mas foi legal. Voltando à sua primeira pergunta, o fato do Chapéu e Jerônimo não participar, acho que foi até um movimento deles de testar um pouco nossa independência também, de desapegar um pouco, de poder fazer projetos e poder entregar. Para a gente foi muito da hora, e levar o nome do Andaime ainda num trabalho é mais legal ainda, né? Porque a gente foi num enterro de uma tia-avó da Luísa, e Luísa, minha companheira, né? E a gente foi no enterro e ficou toda aquela cena, a família toda reunida na frente da lápide, né? E o pedreiro agachado e colocando os tijolos com o concreto ali, né, com o cimento ali, naquele ato final. E a pedra que fechava o caixão estava do lado, que fechava o túmulo estava do lado, assim. Então ficou aquela cena solene, quase um teatro de várias pessoas, assim, num semicírculo,
assistindo aquele pedreiro de cócoras com metade da bunda sorrindo pra gente. E a hora que ele acabou de colocar os tijolos, a gente esperou ele pôr a pedra, né? Ele virou para trás e falou: a pedra a gente põe só amanhã. E foi embora. E acabou o enterro. E a pedra ficou ali do lado. E aí isso veio na nossa cabeça e fala: meu, acabou. Acabou. Chama a tia Lola, que faleceu. Falou: acabou. História da tia Lola. Acabou. E aí eu contei essa história desse jeito lá no ensaio, aí a gente definiu que o nome ia ser Que a Pedra a gente põe amanhã. Foi a última frase dele, foi o grande finale. O fato de estar com andaime, de estar fazendo arte, né? De estar fazendo teatro dentro dessa caverna que a gente está vivendo ultimamente, é um privilégio, né? De ter um grupo com 35 anos e que luta e que resiste, e que vai atrás e que pensa e que se reúne, né? Eu acho que é uma joia rara, assim, e para mim eu só vejo como um privilégio, assim, e que essa porra dessa pandemia acabe, que a gente possa se encontrar e trabalhar e pôr para fora tudo que ficou represado nesses 2 anos. Então, se eu pudesse falar do andaime, 2 palavras é aprendizado e privilégio que me vem na cabeça. E depois disso vem Descomparadas. Ah, viu? Aí eu tava falando pra você, né, dessa coisa de a gente não sabe qual que é a história, aí começa a se confundir a história do personagem com a nossa história. Pronto, Raíssa, você chegou até aí, agora você que fala pra nós. Verdade. Como que é Descomparadas. Descomparadas, esse foi o espetáculo que eu participei e foi o único que eu participei desde o começo, né? Foi bem legal. Aí o Chapéu chamou eu e a Maria Paula, que é a filha do Chapéu, pra construir alguma coisa. No começo a gente não sabia o que ia ser. Foi depois de um sarau, né, Chapéu? Foi. Eu vi elas apresentando num sarau, as duas, e eu falei, pô, meu, nossa, e eu vi elas criando a cena lá no garagem. Daí eu falei, vamos montar um espetáculo com essas duas aí que dá jogo. E as duas já tinham feito, uma substituiu a outra no Coração dos Teatros Rodantes. Falei, já são do andaime, vamos embora. E a gente já tinha contracenado junto lá no Piracicabano também. A gente sempre fazia papel meio que junto, assim, rolava, sabe quando a cena rola? E daí o Chapéu chamou, e até essa cena que a gente apresentou era um texto do Manuel de Barros, e até ficou na peça até o fim, assim. E a gente foi criando umas coisas, o Jerônimo ajudou na dramaturgia, deu uma super força. Maria também. Maria fez o figurino. O Felipe fez a trilha sonora, né? Muito legal. Foi envolvendo as pessoas, né, do grupo. Foi muito legal mesmo. Eu gostei do espetáculo, por quê? Porque demonstrou, assim, o trabalho das duas meninas, que fizeram toda a pesquisa, que praticamente construíram todo o texto, né? Todo um trabalho manual muito interessante, com cenas muito gostosas de se ver, né? E assim, que manteve uma esperança de que o Grupo Andaime tem chances de continuar e continuar bem legal. E eu fiz o exercício da não direção, né? Porque eu queria que elas fossem criando tudo, né? Que eu ficasse o mais fora possível. Eu acho que foi legal. Foi legal. Bom, a peça, na verdade, tem só eu e a Maria Paula como atriz, né? E a gente meio que tá num quarto, assim, num ambiente, num processo de se descobrir, assim. E o espetáculo chama Descomparadas, né? E a gente vai conversando sobre a vida e sobre... A gente passa pela infância e esse processo de amadurecimento. E é meio que isso, a gente tá buscando uma saída, assim, e conversando sobre tudo. Eu acho que talvez, assim, é um momento, uma simbologia bem legal, assim, é o momento da decisão, sabe, dos jovens. Eu queria que o Andaime fizesse espetáculo, porque todo mundo faz espetáculo para criança e para adulto, né?
E para jovem sempre fica aquele espaço perdido ali. Então eu queria fazer um espetáculo para os adolescentes, para os jovens. E aí com os jovens mesmo, para contar a história. Então eu ficava estimulando o tempo todo que elas contassem as histórias dela. Então nesse quarto era essa metáfora mesmo de estar num quarto fechado e eu preciso tomar decisão, eu preciso sair dali. Mas para eu sair dali eu preciso decidir, né? E tanto que no espetáculo tem um momento que acende uma luz na janela. E aí elas vão para esse lugar e ficam ainda na indecisão se elas vão sair, se elas vão para a luz ou se elas vão ficar, né? Aquela coisa, eu vou ser adulto, eu vou tomar as minhas decisões ou eu vou ficar aqui ainda no quarto, aqui quase que amparado pela mãe, pela família, pelos pais. E o espetáculo mais recente agora do Andaime é Quem Morreu, né? Quem morreu? Quem morreu? Essa foi uma pergunta que a gente levou do começo até o fim. Quem morreu e permaneceu. A gente não sabe até hoje quem foi que morreu. Né? Ficou bem interessante. Que assim, o Chapéu, o Abegão, a Daniela, a gente tinha um grupo de clowns que a gente fazia intervenção. Trabalhava fazia intervenção no salão de humor, ia para algumas boates, né? E a gente fazia essa brincadeira de estar brincando com as outras pessoas e ao mesmo tempo fazendo um trabalho interessante, né? E tinha um desejo da gente fazer um espetáculo falando sobre o clown, mas nunca tomamos essa decisão, né? Isso vem, nós temos aí fotografias que dá para comparar, do tempo que a gente começou isso aí, esse trabalho, há um bocado de tempo atrás, né? E até que surgiu o momento em que a gente decidiu, vamos fazer, né? E começamos a fazer um trabalho de pesquisa sobre o clown e com o Ezio nós tivemos um ensaio pessoal. Presencial. Sim, presencial, tete a tete, né? Porque ele saiu e entrou a pandemia. Nossa. No outro dia praticamente entrou a pandemia lá e que todo aquele tipo de censura que a gente não podia fazer. Aliás, foi quando a Terra também começou a respirar. A Terra teve uma chance de respirar e depois voltou a querer morrer de novo. E assim a gente fez esse trabalho com o Ezio todinho online. A gente fazia as pesquisas, trazia para ele instigava a gente a criar coisas, eu em Limeira, o Chapéu e o Abegão aqui, cada um na sua casa, né? E a gente fazia todo o trabalho separado. Fomos nos encontrar realmente somente para a gravação do espetáculo, isso em 3 dias. Nossa. Isso porque em 92 que a gente começou a fazer essa pesquisa, mas a gente nunca tinha ido para o palco. E aconteceu que agora a gente foi. Na hora de pôr o nome no espetáculo, porque o projeto chama Três Velhos Cabugentos. Daí a gente ficou, mas não é legal esse nome pro espetáculo, e ficou aquela coisa. Daí, cara, a gente ficou com o nome, e dava o nome, daí marcava, daí era outro nome, e chegando pra estreia, né? Fazer material e divulgação e tudo. Daí foi, e isso, essa pergunta rolou toda a pesquisa, todo o processo, quem morreu. E a gente ficava inventando outro nome. A hora que a gente falou, é esse nome. Daí mandamos pro diretor, falou assim, esse nome aqui. Ele falou assim, não, é Quem Morreu. E ficou. Daí, Quem Morreu. Conta aí como foi mais ou menos trabalhar nesse modo virtual, assim. Cara, eu para dizer a verdade, eu senti muita dificuldade. Mas porque a gente tem um trabalho interessante do tete a tete, né? Que é o diretor ali presente, nos instigando na criação e a gente criando em cima e brincando e jogando, né? E com essa distância o jogo ficou um pouco prejudicado, na minha opinião. Não sei a opinião do Chapéu nem a opinião do Abegão, né? E a do Ezio também.
Mas foi uma necessidade muito grande que eu tenho, quer dizer, na verdade é uma necessidade grande que eu tenho, de estar presente. E isso dificultou um pouco no trabalho. Tanto que no trabalho eu achei assim, que a gente podia ter ido muito mais se o diretor tivesse presente. Infelizmente a pandemia não deixou. Mas a gente espera que ainda dê a chance da gente voltar com o trabalho assim, presencial, para a gente resolver várias questões ainda que estão pendentes no espetáculo. Sim. Acho que talvez a maior dificuldade é ficar preso, né? Você tem que respeitar, porque você não pode andar muito para frente, nem pode andar muito do lado, porque senão corta o braço, senão corta a cabeça, senão corta não sei o que, daí você tá ali. Quer dizer, para quem tá acostumado, tudo bem, né? Você só vai trabalhar aqui. A gente não, a gente é potência, a gente quer ir, a gente quer falar, a gente quer gritar, a gente quer, sabe? Eu sempre fui assim, eu gosto de ganhar um espaço. Então eu me senti muito preso. Daí parece que a energia não rolava, ela estava contida, né? A gente não vê a hora de fazer presencial, para explodir essa energia. Daí sim a gente vai sentir o espetáculo. Como que foi fazer esse trabalho remotamente, assim? Você já tinha trabalhado alguma vez antes de forma remota ou esse foi o primeiro trabalho à distância, assim? Na verdade, eu posso dizer que foi o primeiro não o primeiro a finalizar, né? O primeiro a começar, porque a gente já estava, no início da pandemia, a gente já estava planejando os nossos ensaios, o nosso processo, né? Estávamos em diálogo já sobre isso. Aí, quando começou a pandemia, a gente, o que vamos fazer? Não vai dar para ensaiar, né? Então, vamos começar a se reunir uma vez por semana para a gente ir mantendo o trabalho vivo nas nossas cabeças, né, gente? Vamos continuar pensando o trabalho e tudo mais? Vamos. Então, a gente começou a se reunir uma vez por semana, né? A gente ainda tinha aquela ideia de que já passa, né? De que, enfim, isso até julho já resolveu, né? Então, a gente também foi vivendo esse histórico da pandemia que todos nós vivemos, né? Ele foi o processo mais longo que eu vivi nessa pandemia, né? Porque foi desde o começo da pandemia até agora há pouco, né? Isso que a gente acabou fazendo não é exatamente teatro, né? É alguma coisa em torno do audiovisual, que os ensaios eles foram difíceis para a gente. Difíceis porque tem uma questão que é como é que a gente ensaia? Estando cada um nas suas casas, entende? Cada um, e aí sentado, não tem um espaço adequado. Então, criar as atmosferas, a gente apanhou um pouco com isso. Mas o Jerônimo, ele começou a escrever, ele começou a andar com a ideia do roteiro, do texto. O Jerônimo foi dando um outro motor pro trabalho, nesse sentido. E a gente foi formalizando esse texto, né? E, ao mesmo tempo, fazendo entrevistas com as figuras, conversando. Então, o processo ele foi se construindo dessa maneira. Aí passou 2020, né? Passou aquele ano louco, né? E a gente viu que a gente entrou em 2020. Aí a gente, né? Aí a gente falou, tá, e agora? Então, vamos colocar o processo no virtual mesmo. Vamos pensar nisso. Aí também teve uma outra mudada de direção nesse sentido, né? Eu termino o trabalho muito satisfeito com o que a gente fez, sabendo que a peça ainda está em processo. A peça, o espetáculo presencial, o espetáculo teatral que a gente vai construir ainda está em processo. A gente tem aí uma fotografia de um momento do processo, né? Pensando a câmera como máscara também, como um partícipe do evento, né? E do acontecimento, enfim, teatral, mas audiovisual no caso, né? Tem uma narrativa que a gente foi construindo, uma dramaturgia, digamos assim, para essa captação das imagens e relação com a própria imagem, e foi muito importante para isso, para essa definição, o diálogo com a Bruna, porque a Bruna
é do audiovisual. Então, esse estreitamento de diálogo, né, e mesmo de metas, assim, de objetivos, ele foi importante num dado momento para que a gente pudesse caminhar junto, né? E como que se deu essa sua aproximação com o Andaime? Como que você vê o grupo Andaime? O Andaime, a gente teve notícia do Andaime por conta também de aproximações com o Abreu, ou seja, a gente tinha uma conexão, e também pelo movimento do teatro no interior. Ézio, para finalizar então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas expectativas assim no período pós-pandemia. Eu acho que a gente sempre, como palhaço, a gente vai sempre lidar com aquilo que a gente tem. A gente não vai... eu acho que o teatro, enquanto fenômeno, né, ele vai lidar com tudo isso a partir do que chega para ele, né? E como o teatro é feito de seres humanos, né, assim como o palhaço, a gente vai sempre lidar com o que a gente tem. A gente não vai ficar chorando o que a gente perdeu. A gente vai ver o que a gente tem, que é assim que a gente está hoje. Né? A gente não tem tempo para ficar, pô, o teatro, cadê o teatro? Não, é isso aqui que a gente tem, então é aqui que a gente vai falar. É aqui que a gente vai se expressar por aqui agora. Né? Então, eu acho que a perspectiva é essa, da gente inventar uma nova coisa, não faço ideia do que seja, mas a partir dessas novas tecnologias que a gente está assimilando e que a gente está convivendo. Né? Talvez seja isso, talvez o público presente me veja contracenando com você, Raíssa, que está num outro lugar, entende? Por uma tela e você está num outro lugar. Talvez a gente possa contracenar juntos, você na sua casa, eu no teatro, entende? Ou vice-versa, e o público presente vendo tudo aquilo, sei lá eu. Enfim, eu acho que as perspectivas são de assimilação desse aprendizado, né? Eu acho que é isso. E a gente vai seguir, Teatro Andaime do Buraco do Céu. Teatro Andaime do Buraco do Céu. Oi, abre a roda, bate palma e gira. Conta histórias do mundaréu. Oi, bate o pé, dá umbigada e toca lira. Teatro Andaime do Buraco do Céu. Oi, abre a roda, bate palma e gira. Conta histórias do mundaréu. Oi, bate o pé, dá umbigada e toca lira. Hoje tem coco-shot, machixe e baião. Tem cururu, martelo, jongo, tem catira. Entra na roda pra cantar samba, canção. Oi, tem viola, batuque pro curupira. Hoje tem coco-shot, machixe e baião. Tem cururu, martelo, jongo, tem catira. Entra na roda pra cantar samba, canção. Oi, tem viola, batuque pro curupira. Teatro Andaime do Buraco do Céu. Oi, abre a roda, bate palma e gira. Conta histórias do mundaréu. Oi, bate o pé, dá umbigada e toca lira. Teatro Andaime do Buraco do Céu. Oi, abre a roda, bate palma e gira. Conta histórias do mundaréu. Oi, bate o pé, dá umbigada e toca lira. Hoje tem coco-shot, machixe e baião. Tem cururu, martelo, jongo, tem catira. Entra na roda pra cantar samba, canção. Oi, tem viola, batuque pro curupira. Hoje tem coco-shot, machixe e baião. Tem cururu, martelo, jongo, tem catira. Entra na roda pra cantar samba, canção. Oi, tem viola, batuque pro curupira. Hoje tem coco-shot, machixe e baião. Tem cururu, martelo, jongo, tem catira. Entra na roda pra cantar samba, canção.
Curupira. Andaime Teatro do Buraco do Céu, Teatro Andaime do Buraco do Céu. Parabéns, 35 anos, Gaiatos Beija-Flores. Ei!